Você já parou para pensar que antes de tudo o que conhecemos existir, antes das estrelas serem lançadas ao espaço, antes mesmo do primeiro raio de luz rasgar a escuridão primordial, já havia uma história acontecendo, uma história de glória, rebelião e amor eterno que moldaria o destino de tudo e todos. Enquanto você respira, neste exato momento, enquanto seu coração bate e seus pensamentos se formam, você está inserido em uma narrativa que começou muito antes de você nascer. Uma narrativa onde a queda de um anjo e a presença eterna do Filho de Deus se entrelaçam de forma misteriosa e profunda. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da eternidade. Quando Lúcifer, o querubim ungido, o portador da luz, escolheu se rebelar contra o Criador, Jesus Cristo não estava ausente. Ele não era um espectador distante nem um personagem que entraria na história apenas séculos depois, nascendo em uma manjedoura em Belém. A verdade teológica e bíblica é muito mais grandiosa e surpreendente do que muitos imaginam. Jesus estava lá, no princípio, não como uma ideia futura, mas como a própria palavra viva, o Verbo eterno, através do qual todas as coisas foram criadas, incluindo o próprio Lúcifer, antes de sua queda. O apóstolo João abre seu evangelho com uma declaração que ecoa através dos tempos e desafia nossa compreensão limitada da realidade. Ele escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Estas palavras não são mera poesia teológica, são a revelação de uma verdade fundamental sobre a natureza de Cristo. Ele é eterno, preexistente, coexistente com o Pai desde sempre. Não houve um momento em que o Filho não existisse, pois ele é a expressão radiante da glória de Deus, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando mergulhamos nas profundezas das Escrituras, descobrimos que Jesus não apenas existia antes de sua encarnação, mas era o agente ativo da criação. Paulo, escrevendo aos Colossenses, declara de forma inequívoca que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Esta passagem é revolucionária em suas implicações. Ela nos diz que Jesus criou não apenas o mundo físico, mas também o mundo espiritual, o reino angelical, as hierarquias celestiais, e isso inclui o próprio Lúcifer antes de sua rebelião. Imagine por um momento a cena nos átrios celestiais antes da queda. Lúcifer, cuja beleza era incomparável, cuja sabedoria era perfeita, cujo esplendor era apenas superado pela glória do próprio Deus, foi criado pelas mãos do Filho. Jesus moldou aquele ser magnífico, deu-lhe vida, propósito e livre-arbítrio. O profeta Ezequiel nos oferece um vislumbre desta criatura antes de sua queda, descrevendo-o como o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, que estava no Éden Jardim de Deus, coberto de toda pedra preciosa. Ele era o querubim da guarda ungido, estabelecido pelo próprio Deus, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Então onde estava Jesus quando esta iniquidade foi encontrada? Ele estava exatamente onde sempre esteve, no centro da realidade divina, sustentando todas as coisas, conhecendo todas as coisas, presente em todo lugar, ao mesmo tempo. A queda de Lúcifer não pegou Jesus de surpresa, pois ele, sendo Deus, conhece o fim desde o princípio. Isaías registra as palavras do orgulho que encheu o coração de Lúcifer, quando disse: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei
acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Este desejo de usurpar o lugar de Deus, de ser adorado em vez de adorar, de governar em vez de servir, foi a origem do pecado no universo. Jesus testemunhou esta rebelião. Ele viu o querubim perfeito escolher a vaidade ao invés da humildade, a exaltação própria ao invés da adoração ao Criador. Em um relato fascinante, quando os 70 discípulos retornaram de sua missão alegres, porque até os demônios se submetiam a eles, Jesus faz uma declaração extraordinária. Ele diz: "Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago." Alguns teólogos interpretam esta fala como uma referência à queda original de Lúcifer, sugerindo que Jesus, em sua natureza divina e eterna, esteve presente naquele momento cósmico, quando o querubim rebelde foi expulso da presença de Deus. Esta queda não foi apenas uma descida física de um lugar para outro, mas uma transformação ontológica, uma mudança de natureza, onde o portador da luz se tornou o príncipe das trevas. A questão teológica que emerge é profunda e nos convida à reflexão filosófica. Se Jesus é onisciente, ele sabia que Lúcifer cairia antes mesmo de criá-lo. Se ele é onipotente, poderia ter impedido a queda. Se ele é amor, por que permitiu que esta tragédia cósmica acontecesse? A resposta nos leva ao coração do próprio caráter de Deus. O amor genuíno exige liberdade. Um ser programado para amar, incapaz de fazer qualquer outra escolha, não estaria realmente amando, estaria apenas cumprindo sua programação. Ao criar seres com livre-arbítrio, incluindo anjos e posteriormente seres humanos, Deus aceitou o risco inerente da rejeição, da rebelião, da dor. Este é o paradoxo do amor divino. Ele escolhe se tornar vulnerável à recusa. Jesus, portanto, não foi um espectador passivo da queda de Lúcifer, mas um participante consciente no drama da liberdade. Ele conhecia as consequências. Sabia que esta rebelião angelical eventualmente contaminaria a criação terrestre, que levaria à queda de Adão e Eva, que introduziria morte, sofrimento, injustiça e dor no mundo. E ainda assim, criou sabendo que, para redimir esta criação caída, ele mesmo precisaria descer, esvaziar-se de sua glória, assumir forma humana, sofrer, sangrar e morrer. O plano de redenção não foi uma contingência elaborada às pressas, depois que as coisas saíram do controle. Foi estabelecido antes da fundação do mundo. Como Pedro nos diz ao escrever que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos, por amor de nós. Esta verdade nos leva a uma conclusão impressionante. Jesus não começou a existir quando nasceu em Belém. Aquele bebê, na manjedoura, era a encarnação do Verbo eterno. O mesmo que falou e os mundos vieram à existência. O mesmo que criou Lúcifer em toda a sua glória. O mesmo que assistiu à queda daquele anjo rebelde. O mesmo que planejou desde a eternidade entrar na história humana para desfazer o que a rebelião havia feito. A encarnação não foi o começo de Jesus. Foi a manifestação visível daquele que sempre existiu, sempre existirá e está presente em todo lugar ao mesmo tempo. A presença de Jesus na criação é atestada não apenas pelo Novo Testamento, mas também por textos do Antigo Testamento, quando corretamente compreendidos à luz da revelação completa. Quando Deus diz, em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, muitos teólogos veem aqui não apenas um plural majestático, mas uma referência à pluralidade de pessoas na unidade da divindade, incluindo o Filho. Quando o quarto homem aparece na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego, semelhante a um filho dos deuses, vários estudiosos identificam esta aparição como uma cristofania, uma manifestação Peaher, encarnada de Cristo. Quando Jacó luta com um homem até o amanhecer em Peniel e depois declara vi a Deus face a face, alguns interpretam este encontro como um confronto
com o Cristo pré-encarnado. A onipresença de Cristo, através da história, não é apenas uma doutrina abstrata. Tem implicações práticas profundas para nossa compreensão de Deus e nosso relacionamento com Ele. Significa que Jesus não é um observador distante que ocasionalmente intervém na história humana, mas um participante íntimo em cada momento da realidade. Quando Lúcifer caiu, Jesus estava lá. Quando os primeiros humanos desobedeceram no jardim, Jesus estava lá. Quando Abel foi assassinado por Caim, Jesus estava lá. Quando o dilúvio veio, quando Abraão ofereceu Isaque, quando Moisés subiu o Sinai, quando Davi dançou diante da arca, quando os profetas proclamaram julgamento e esperança, Jesus estava lá. Ele não estava apenas observando do céu. Ele estava sustentando cada átomo da criação, sentindo cada dor, conhecendo cada lágrima, planejando a redenção final. A queda de Lúcifer e a presença eterna de Jesus nos ensinam algo fundamental sobre a natureza do conflito cósmico no qual estamos inseridos. Este não é um conflito entre duas forças iguais e opostas, como algumas filosofias dualistas sugerem. Não é uma batalha entre luz e escuridão, onde o resultado é incerto. É a rebelião de uma criatura contra seu Criador. Uma rebelião que já teve seu veredicto decretado, embora ainda não completamente executado. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele estava lá quando a rebelião começou, e estará lá quando ela terminar. Apocalipse nos dá um vislumbre do fim desta história, quando o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e a nova criação será estabelecida, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas há um aspecto ainda mais pessoal e tocante nesta verdade. Se Jesus estava presente na criação, se ele testemunhou a queda de Lúcifer, se ele sustentou o universo através de toda a história da rebelião cósmica e da dor humana, e se ele escolheu, mesmo assim, entrar nesta história como um de nós, vulnerável, frágil, capaz de sofrer e morrer, então seu amor por nós é muito mais profundo do que podemos compreender. Ele não nos amou apenas quando nasceu em Belém. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ele planejou nossa redenção, conhecendo exatamente o custo que teria que pagar. Quando contemplamos a cruz, não estamos apenas vendo um evento histórico do primeiro século. Estamos vendo o desdobramento de um plano estabelecido na eternidade. A resposta divina à rebelião cósmica, que começou com Lúcifer e se espalhou pela humanidade, através de Adão, na cruz. O criador de Lúcifer, aquele que testemunhou a primeira rebelião, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, escolheu sofrer a penalidade pela rebelião de suas criaturas. Esta é a loucura do Evangelho que Paulo proclama. A sabedoria de Deus que é loucura para o mundo. O poder de Deus que se manifesta na fraqueza. A existência eterna de Cristo também nos convida a repensar nossa compreensão do tempo e da eternidade. Nós vivemos presos no tempo, experimentando um momento após o outro, incapazes de voltar ao passado ou pular para o futuro. Mas Jesus existe fora do tempo, enquanto age dentro do tempo. Para ele, a queda de Lúcifer, a criação do mundo, a cruz do Calvário e a nova criação são todos eternamente presentes. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta natureza temporal de Cristo significa que ele não está preso às limitações que nos prendem. Ele pode estar simultaneamente no passado, presente e futuro, sustentando, redimindo, renovando. Esta verdade teológica deveria transformar como vivemos. Se Jesus estava lá quando Lúcifer caiu, se ele esteve presente em cada momento da história cósmica e humana, então ele está presente agora, neste exato momento, sustentando sua vida, conhecendo suas lutas, sentindo suas dores, trabalhando para seu bem. Você não está navegando pela vida sozinho. O mesmo que criou os anjos, o mesmo que testemunhou a primeira rebelião, o mesmo que planejou sua salvação antes da fundação do mundo,
está com você agora. Ele não é um Deus distante que, ocasionalmente, presta atenção em você. Ele é Emmanuel, Deus conosco, presente, ativo, amoroso. A história de onde Jesus estava, quando Lúcifer caiu, não é apenas um exercício acadêmico de teologia sistemática. É uma janela para o coração de Deus. Um convite para confiar naquele que esteve presente desde antes do princípio, que testemunhou a origem do mal, mas planejou a vitória do bem, que conhece o fim desde o começo e que está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando você enfrenta suas próprias batalhas contra as forças das trevas, quando sente o peso da tentação e do pecado, quando o desânimo ameaça vencer, lembre-se, o mesmo Jesus que estava lá quando Lúcifer caiu está com você agora. E assim como aquela rebelião não prevaleceu contra ele, suas lutas pessoais também não prevalecerão. A eternidade de Cristo nos oferece uma âncora em meio às tempestades da vida. Num mundo onde tudo parece incerto, onde verdades são relativizadas e fundamentos são abalados, há algo ou alguém que permanece imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda com as tendências culturais, não se adapta às modas teológicas, não se curva às pressões filosóficas. Ele é a rocha sobre a qual podemos construir nossas vidas com confiança. Se ele sustentou o universo através da rebelião angelical, através do dilúvio, através da cruz e ressurreição, ele pode sustentar você através de qualquer coisa que enfrentar. Agora é sua vez. Esta verdade sobre a presença eterna de Jesus não pode ficar apenas em sua mente como conhecimento teórico. Ela precisa descer ao seu coração e transformar como você vive. Passe alguns momentos em silêncio, reconhecendo que aquele que estava presente antes de todas as coisas está presente com você agora. Fale com ele. Agradeça por seu amor eterno. Entregue suas lutas, sabendo que ele tem poder para vencer qualquer batalha. E depois, compartilhe esta verdade com alguém que precisa saber que não está sozinho nesta jornada.